O fim dos tempos. Uma pregação muito bem desenvolvida por A.W. Tozer para comunicar ao seu país e à sua cultura, no seu contexto, os Estados Unidos, falando a respeito da volta de Jesus. É interessante observar que A.W. Tozer ele vai impactar a sua geração apontando para a vinda de Jesus, meio a uma sociedade e uma cultura que vivia grande parte de suas conquistas e sucessos. É tão interessante pensar a respeito de uma sociedade feliz que alcança os seus objetivos monetários e que talvez esqueça da presença e da volta de Jesus. Por isso, no sermão de Tozer, eu gostaria que você abrisse comigo as Escrituras em Mateus, capítulo 24, verso de número 29, que diz assim: Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos como um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade a outra do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgirem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade. Essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. O que nós temos através dessa percepção do Evangelho de Mateus e também entendendo a lógica e o desejo do coração de Tozer ao pregar esse sermão é realmente impactar a sua geração acerca da volta de Jesus. E aqui podemos entender que existem diversos líderes políticos, líderes influentes no mundo, assim como líderes religiosos, até mesmo no contexto cristão, que não estão preocupando-se com a volta de Jesus. Parece que falar a respeito dos fins dos tempos perdeu espaço nas igrejas e, obviamente, no mundo. E isso vem possivelmente por um desejo idólatra do coração humano de nunca se perceber em um caminho finito. Ou seja, se nós observamos que Jesus um dia voltará, isso significa que a nossa vida presente precisa ser modificada. E é por conta dessa realidade que muitos líderes religiosos e também líderes políticos pregam sobre uma vida de paz, uma vida de contemplação, uma vida de talvez felicidade, mas pautadas simplesmente na realidade do mundo caído. Não se fala mais sobre realmente a pureza, não se fala mais realmente sobre uma vida de propósito. Afinal, você pode viver a vida que você quiser, porque Jesus, ou a volta de Jesus, é algo que nós estamos rasgando de nossas Bíblias, esquecendo de nossas vidas. Nos Evangelhos, nós temos dois adventos. O primeiro advento é Jesus nascer de forma humana. Jesus se tornar um homem como um de nós. Esse é o primeiro advento, quando Deus chega à Terra. E nesse momento ele vem para morrer pelos nossos pecados, morrer pela humanidade caída. Agora, o segundo advento se trata da volta de Jesus não mais como um cordeiro para morrer, mas agora como um rei para reinar. Isso significa que se Jesus um dia voltará, e essa é uma verdade que encontramos não somente nas Escrituras, mas também naqueles que foram impactados
pelo Evangelho, ou seja, os apóstolos, mas também os seus discípulos, os pais da igreja. Esses homens, eles entenderam que a vida não faria sentido ser vivenciada simplesmente para si, senão uma vida olhando para os céus e esperando a volta do Cristo. Quando nós temos uma jornada na qual nós estamos esperando com grande expectativa o romper dos céus e o Cristo estar e reinar entre nós, o nosso presente é modificado. Ou seja, o segundo advento, que talvez hoje tanto é esquecido e pouco falado, é aquilo que deve mover as nossas escolhas e decisões. Se nós realmente não estamos olhando e desejando a volta de Jesus, nós estamos então desejando viver as nossas vidas. E é por conta disso que estamos esquecendo de quem Cristo é. E nisso, seguimos políticos e líderes que prometem uma paz. Mas se eles fossem estudantes da Bíblia, eles perceberiam que a única paz que será eterna, a única paz genuína acontecerá quando o Rei dos Reis reinar em nosso meio. Então, nós não devemos achar simplesmente que Jesus vai voltar, então eu tenho que olhar para o céu e esperar ele chegar em algum momento. Eu vou fazer o que eu quero, ou eu simplesmente não vou fazer nada, minha vida vai ser simplesmente esperar sentado, os céus sendo modificados pela presença de Deus. Não. A vida de um cristão é uma vida de buscar paz, entendimento, é uma vida, sim, em que temos que ter prazer em vivê-la. Mas toda a ótica da nossa existência muda quando olhamos a vida, não a partir da nossa existência, mas a partir do advento que é o Cristo voltando para reinar. Por conta disso, e entendendo o que Jesus fala através do Evangelho de Mateus, nós podemos tirar talvez 5 pontos que podem nos auxiliar na jornada nessa vida e talvez corrigir a rota na qual estamos traçando os nossos dias. O primeiro ponto que nós precisamos destacar do capítulo 24 de Mateus é que Jesus afirma que nos dias que antecederiam a sua volta, haveriam muitos dizendo ser o Cristo. E obviamente, queridos, nós sabemos que desde Caim já existem pessoas desejando tornar-se deuses. Pessoas desejando não viver para Deus, mas viver para si. E muitas delas dizendo serem messias, enviados, profetas. Isso é lógico. Se você hoje olhar a história da humanidade, muitos se levantaram dizendo ser a solução financeira, a solução política, enfim, os dilemas da humanidade seriam de alguma forma desconstruídos por conta desse líder que se levantou. E Jesus afirma que nos dias que antecederiam a sua volta, haveriam muitos Cristos. O interessante é que talvez em nosso tempo, nunca houve tantos desejando ser o próprio Cristo. Não há tantos desejando viver a sua vida, desejando construir os seus impérios. Talvez como nunca houve tantos falsos profetas em nossos dias, utilizando de tantas ferramentas para alcançar milhares e centenas de pessoas. Jesus aponta, portanto, que nos dias que antecederem a sua vinda, haveriam muitos falsos profetas. Se você olha hoje, talvez nós podemos dizer sim, que Jesus está voltando, porque existem tantos outros que se dizem ser como ele, mas que de fato só pensam em si mesmos. Logo, o primeiro ponto de Mateus 24 é entendermos que nos dias que Jesus vai voltar, serão dias de muitos dizendo-se Cristo, muitos dizendo-se a solução, muitos encontrando-se ou sendo encontrados por outros como a resolução de todos os problemas. Isso é um sinal da vinda do Messias. O segundo ponto de Mateus 24 é que Jesus afirma que os dias que antecedem a sua volta haverá grande número de guerras. E obviamente você pode dizer, não, mas as guerras sempre estiveram no mundo. E é verdade. Se você olhar a história da humanidade, você vai ser
encontrado por tantas guerras, ódio e dor. Não é à toa que, após a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, as pessoas achavam que não haveria mais guerras. Elas realmente acreditavam que essa guerra teve uma destruição, uma devastação tão grande que as pessoas nunca mais desejariam, de alguma forma, conquistar através da morte, através de assassinatos, através de guerras globais. Após a Primeira Guerra, nós temos a Segunda Grande Guerra. Jesus afirma, portanto, que nos dias que antecedem a sua vinda, haveriam grandes guerras e um número gigantesco de guerras. E não é à toa que se hoje você abrir o noticiário local ou um grande noticiário em seu país, você vai encontrar simplesmente diversas, centenas, e se não milhares de guerras acontecendo. Guerras em tamanhos maiores, guerras tribais, guerras entre cidades, ou seja, a volta de Jesus aponta para dias de guerra. E é isso que nós, como geração, estamos vivendo agora. Talvez no mundo nunca existiu um tempo de paz, mas guerras tão grandes, tão profundas, talvez nunca assombraram e assolaram a humanidade quanto nos últimos 100 anos. Logo, isso pode ser sim um sinal de que a volta de Jesus é iminente. O terceiro ponto de Mateus 24 é que nos dias da volta de Jesus nós encontraríamos muito ódio, não haveria mais lealdade. E nós sabemos que até mesmo com Jesus houve uma grande perda, afinal os seus discípulos não foram leais até o fim. Judas o traiu. Mas o interessante observar é que quando Jesus aponta para uma sociedade repleta de ódio e de carência de lealdade, ele aponta para a nossa sociedade hoje. Pessoas só pensando em si. Sistemas que parece que foram construídos para a desordem familiar. Ideologias impostas. O que vemos hoje, na verdade, é um mundo que parece pregar a paz, a harmonia e o amor, mas que na grande realidade prega o ódio, a deslealdade. O que vemos hoje é um amontoado de belas palavras ditas pelo mundo, mas que são movidas por um desejo egoísta do coração. Hoje as pessoas não conseguem mais amar umas às outras. As pessoas não conseguem mais amar sem esperar algo em troca. Logo, o que Jesus aponta para os dias do fim é que haveria grande perseguição. E perseguição daqueles que se movem por amor. Perseguição daqueles que se movem por uma mensagem. E não é à toa que nos Estados Unidos se observa um grande nível de perseguição, até mesmo dentro das igrejas. Além, obviamente, das perseguições em países no qual o cristianismo é proibido. As perseguições acontecem de forma global. Não enxerga quem realmente não consegue observar e ver a grande calamidade que é ser cristão em algumas partes do mundo. Logo, o que Jesus está dizendo para nós é que nos dias que antecedem a sua volta vai haver ódio de irmão contra irmão. Vai haver ódio, obviamente, entre inimigos. Mas além de tudo isso, haverá perseguição daqueles que possuem uma mensagem bela e de esperança. Haverá perseguição daqueles que são, de alguma forma, movidos a levar uma vida ao outro que é infinita, a vida eterna. Portanto, o tempo do fim é um tempo onde não haverá mais amizades verdadeiras. Um tempo onde as pessoas não confiarão mais nas outras. Se você olha para a sua família, para a sua cidade, para a sua história, quem sabe você é profundamente atingido pelo sentimento de deslealdade. Quem sabe você tornou-se foco de ódio e de rancor de várias pessoas, por você simplesmente desejar ser um pouco mais parecido com Jesus. O tempo do fim é um tempo onde aqueles que amam serão perseguidos, mas aqueles que amam a si mesmos, esses serão aplaudidos. O quarto ponto nós encontramos em Mateus 24, verso 12, no qual aponta que, no fim dos dias,
a iniquidade iria se multiplicar e o amor de muitos se esfriaria. Isso é tão interessante porque somos levados a pensar no rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, Davi questiona-se a respeito de dar a Deus algo que não o custou nada. E hoje, talvez em nossos meios cristãos, as pessoas não têm mais nenhum tipo de custo para seguir a Jesus. Parece que se chove em um domingo, a pessoa não consegue ir até a igreja ouvir a palavra. Parece que pequenas coisas, elas se tornaram grandes empecilhos para seguir a Jesus. Se alguém o magoou, se alguém o feriu, mas não existe mais um amor profundo. Você que pode ter sido ferido e magoado, você pode dizer que é verdade, uma pessoa, um terceiro marcou a minha vida, me deixou traumatizado, e ok, isso pode acontecer, afinal o homem é mau. Mas o que Jesus fala a respeito do fim é que haverá o esfriamento do amor. As pessoas se esfriariam. Isso significa que as pessoas não mais acreditariam umas nas outras. Isso significa que as pessoas não mais viveriam pelo Evangelho. E se hoje você observa a sociedade, e você talvez se conecta com a sua avó ou bisavó, você pode ter certeza que coisas que hoje em nossa sociedade se tornaram padrão cultural, foram normalizados. Para as nossas avós e bisavós, isso era pecado, isso era horrível. Questões que hoje se tornaram comuns a nós, eram realmente desastrosas se observarmos a geração que veio antes de nós. Portanto, o amor se esfriando não é somente pessoas que não mais se tornam mártires pela fé, pessoas que pregam talvez em locais de missões pioneiras. Não, não é isso. O que Jesus está falando é a respeito de homens e de mulheres que conhecem o Senhor, mas não conseguem mais pagar nenhum tipo de custo para segui-lo. Pessoas que tornaram-se frias, e não porque não amam o outro, mas talvez porque não amam mais a Deus da forma como ele deveria ser amado. É triste observar que a igreja em nosso tempo tem terceirizado a missão, mas também terceirizado o sofrer. Eu deixo com que a missão de pregar o Evangelho fique nas mãos dos missionários, mas também eu deixo com que o sofrimento da vida fique com eles. A grande realidade é que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. E isso pode ser, sim, um sinal da volta iminente de Jesus. O quinto e último ponto que encontramos em Mateus 24 é que nos dias que antecedem a volta de Jesus, haverá, sim, o testemunho fiel de muitos que estarão pregando o Evangelho. Ou seja, mesmo em meio a tantas calamidades, desilusões, crises, tantas más notícias a respeito da igreja desse século, nós devemos ser acometidos por não somente enxergar o copo meio vazio, mas talvez ele também meio cheio. E nisso, somos convidados a observar homens e mulheres que gastam a vida plantando igrejas, cuidando de pessoas em situações de vulnerabilidade. Homens e mulheres que deixam suas famílias e casas para pregar para outros que talvez nunca os ouvirão. Deixarem seus pertences para irem para países onde a perseguição ela é extremamente poderosa e que podem sim tornar-se mártires com grande facilidade. Ou seja, se hoje olharmos para a igreja, podemos ver sim tantas calamidades e pessoas com seus corações frios e gelados, mas também podemos encontrar homens e mulheres que estão gastando suas vidas pelo Evangelho. É por conta disso e é por conta desses que podemos hoje sim dizer que Jesus, ele logo virá. Jesus logo estará entre nós. E ele virá para cumprir tudo aquilo que foi dito pelos profetas.
mas também por tudo aquilo que foi falado por ele. Os dias que antecedem o fim são dias da igreja, talvez não mais tão bela quanto no tempo áureo no qual ela tinha poder, influência e dinheiro. Talvez a igreja do fim seja realmente uma igreja pequena, talvez pouco conhecida por milhares de pessoas, mas extremamente conhecida pelos céus. É por conta disso que eu termino esse sermão do A.W. Tozer trazendo uma citação direta dele, na qual ele terminou o seu sermão. E diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se enfureceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e vede as obras do Senhor, que desolou a terra. Ele faz crescer as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança em pedaços, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Portanto, desligue o rádio, desligue a TV, dê ordens para não ser incomodado, ao menos que seja uma questão de vida ou morte. Fique a sós com Deus todos os dias. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Não temais, pequenos rebanhos. É do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Por isso, que nós, mesmo em situações tão difíceis, possamos, ao ouvir esse sermão atemporal de A.W. Tozer, e sermos impactados pelo desejo do Senhor em cuidar do seu rebanho, e entender que a missão é dele em cumprir a sua vontade. Nós somos meros colaboradores nessa grande história da salvação. Que Deus abençoe todos vocês e que realmente venhamos a viver preparados e ansiando o fim.